Os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde são referentes às pesquisas feitas no ano de 2019. Dentre as enfermidades do aparelho circulatório, foram 610 óbitos por doenças hipertensivas, 1.165 óbitos por isquêmicas do coração e 1.098 por problemas cerebrovasculares. Pois é, isso é uma coisa bastante interessante, a imprensa trabalha muito sobre isso, né, principalmente em relação à atividade física, a campanha antitabagismo, que sempre o Ministério da Saúde está sempre à ponta para fazer, né, e alertando, a imprensa faz um papel importante nisso, né, na divulgação do benefício da atividade física. Vários trabalhos científicos vêm mostrando no mundo, né, que a atividade física regular, a melhora do condicionamento cardiovascular, você diminui o risco de eventos, né, AVC, infarto, né, então são os dois principais eventos cardiovasculares que causam maior mortalidade também. Então, assim, atividade física, alimentação saudável, diminuição, consequentemente, tentar diminuir o estresse e a carga de trabalho, né, eu acho que é o que a gente tem que focar mais para poder diminuir esse risco. Segundo o cardiologista Gilmário Santos, as doenças do aparelho circulatório estão intimamente ligadas ao sedentarismo. Existe uma grande resistência por parte do público masculino em cuidar da saúde. Nós já sabemos do risco maior do sexo masculino, a doença cardiovascular. E isso nos últimos 50 anos vem mudando, né, pela ascensão da mulher no mercado de trabalho, aumentando o estresse também. Mas o homem ele é mais resistente, ele costuma ser mais negligenciar o tratamento, né? Ele às vezes não trata a hipertensão direito, né? Não se importa muito com a dislipidemia, a alimentação talvez não seja a mais adequada, ele não se preocupa tanto com isso, né? Fuma mais do que a mulher, geralmente. Então, assim, ele se expõe a maiores fatores de risco em relação ao sexo feminino. Sabendo que nos últimos 50 anos a mulher também vem aumentando o risco cardiovascular decorrente também da maior exposição ao estresse, porque por ela adentrar o mercado de trabalho com mais avidez, né? Porque o mercado de trabalho hoje está aumentando muito o sexo feminino. E também a gente sabe que a mulher, quando entra na menopausa, com a queda estrogênica, acaba aumentando também o risco cardiovascular. Por conta da pandemia, os números do ano de 2020 ficaram concentrados em doenças parasitárias e infecciosas relacionadas à Covid-19. Os especialistas alertam que o isolamento social, imposto como estratégia contra a disseminação do vírus, pode ser um fator de risco. A pandemia foi uma coisa nova, né? A pandemia, a gente nunca tinha vivido uma pandemia, pelo menos nossa geração, pelo menos nossos pais também nunca tinham vivido isso. A pandemia foi uma coisa nova, teve o isolamento social. No isolamento social, a pessoa ficava mais em casa, tinha menos contato com as pessoas, muitas outras doenças apareceram, aumentou o risco cardiovascular também, porque a pessoa deixou de procurar, por exemplo, deixou de fazer a consulta médica, não foi naquele ano, né? Deixou de repetir os exames que eram essenciais. Só para você ver, nos Estados Unidos, acho que foi em Nova York, nos primeiros 4 meses da pandemia, teve um aumento de 400% do risco de morte de infarto em casa. Quer dizer, a pessoa estava infartando em casa, estava sentindo alguma dor, algum desconforto e não procurou o serviço médico por conta do isolamento social, por conta do ficar em casa. Então, assim, o ficar em casa tirou a pessoa da academia, a pessoa deixou de fazer atividade física, a pessoa ganhou peso, fora as alterações comportamentais que algumas pessoas começaram a apresentar por conta do isolamento social, depressão, o aumento da ansiedade, aí reflete isso no aumento do alimento, e aí ganha peso, né, o sedentarismo por não poder fazer atividade física. Quer dizer, algumas coisas mudaram na pandemia e aí, consequentemente, a gente aumentou. A respeito do vírus especificamente, é uma coisa muito nova, certo? A gente sabe que existe alguns trabalhos mostrando que pode haver um aumento do risco cardiovascular em termos de arritmias ou até de infarto mesmo para os pacientes pós-coronavírus, mas não tem nada ainda muito sedimentado nesse tipo de informação.